Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para você a gramática da língua portuguesa padrão da professora Amine Boa Inaim Hawi, publicado pela editora da USP. É uma gramática bastante completa que vai apresentar aqui todos os fundamentos da língua portuguesa na gramática. É realmente um trabalho de alta qualidade feito aí com bastante atenção. É importante dizer que nos estudos clássicos nós temos o chamado trivium, né, que é a arte da gramática, a arte da retórica e também da lógica ou dialética. São essas três grandes disciplinas que dão início aos estudos clássicos. E depois nós temos o chamado quadrivium com as outras disciplinas que somadas somam as sete artes liberais, que são as disciplinas basicamente vistas na educação clássica, na educação antiga, antes da versão moderna da educação dividida em disciplinas como nós conhecemos atualmente, né? Então é isso que dá o início ao chamado núcleo, né, do estudo clássico, que é o trivium. E dentro do trivium, como eu mencionei, existe a gramática. No trivium da antiguidade e no trivium da Idade Média se estudava a gramática latina, não se estudava a gramática das línguas nacionais, das línguas chamadas línguas vulgares, né? Se estudava a gramática latina porque o latim era tido como a língua padrão, a língua falada, escrita pelos intelectuais. Mas com o passar do tempo, as próprias línguas nacionais começaram a se desenvolver e a se tornar objeto de estudo dos intelectuais e começaram a surgir então as chamadas gramáticas nacionais ou gramáticas das línguas vulgares. E aí é que nós temos o surgimento da gramática da língua portuguesa. Ali por volta do século XVI em diante, começou a ter um maior desenvolvimento em publicações, em análise da língua portuguesa e, portanto, surgiu então o estudo próprio, como nós temos atualmente, do estudo da gramática da língua portuguesa. E essa gramática, ela tem o objetivo de reunir uma série de informações visando ser justamente o que o título diz, uma gramática padrão. Qual o problema em se tratando dessa questão toda? Qual a problemática? É que durante o desenvolvimento dessas gramáticas ao longo do tempo, vários autores foram tendo suas próprias noções, suas próprias ideias em relação ao que a língua portuguesa apresentava. Porque o padrão até o momento, como eu mencionei, era a gramática latina. Então, todos os estudiosos da língua portuguesa utilizavam como padrão a gramática latina. Então, a gramática da língua portuguesa inicialmente nada mais era do que uma adaptação da gramática latina à própria língua portuguesa, né? Tido aí a língua portuguesa como uma derivação ou uma língua originária do latim. Então, por isso que havia essa íntima relação. E conforme o tempo vai passando, né, e os estudiosos vão elaborando novas teorias, vão desenvolvendo mais seus estudos em relação à língua portuguesa, há esse distanciamento quanto a esse padrão a ser observado da gramática latina em relação à gramática da língua portuguesa, e há essa separação própria ao longo dessa história. E com isso surgem as próprias regras, os próprios estudos linguísticos da própria língua portuguesa, e há essa autonomia. Contudo, com essa autonomia há também uma série de questões quanto às próprias teorias e ao próprio conhecimento desenvolvido pelos linguistas. Então, cada autor da gramática vai desenvolver sua própria teoria, sua própria forma de entender a língua portuguesa, e com isso surgem várias regras diferentes também, tentando se encaixar e se aplicar à língua portuguesa. Então, nós temos a própria língua viva mesmo, né? A língua portuguesa, como nós conhecemos, e nós temos os estudos dos gramáticos e a sua tentativa de adequar ou de verificar regras que se adequam a essa língua. E por isso, então, há uma variedade crescente da língua portuguesa em se tratando aí de gramáticas, né? E visando isso, nós observamos também que existem, então, variações quanto a regras. E para uma padronização, para uma língua, a variação de regras ou a variação
em se tratando de análises da língua, isso não é tão interessante, porque se nós divergimos quanto a conceitos básicos da língua, há uma chance de haver uma certa confusão em se tratando aí do significado daquela língua, ou de como ela deve ser aplicada de uma forma universal, de uma forma padronizada. Então, por isso, visando toda essa questão, é que a professora Amine Boa Inaim Hawi, ela fez uma tese, né, justamente apontando a necessidade de existir uma gramática que fosse padrão, que apresentasse todas as regras de forma padronizada e que evitasse essas divergências entre os professores, entre os gramáticos que existiam na época. Então, nessa tese dela, que foi publicada em 1983, ela trouxe a análise dos estudiosos de que deveria existir, então, essa gramática padrão, a ponto de chegar ao Congresso Nacional, na época, e que ser objeto de votação sobre a possibilidade de existir uma gramática padrão da língua portuguesa. Contudo, na época surgiu então a Constituinte, né, de 1986, 87, finalizando em 88, e essa Constituinte foi encarregada então de fazer a nova Constituição, e esse projeto dessa proposta, dessa gramática padrão, acabou sendo abandonado, mas é uma proposta muito interessante que a professora Amine ela continuou ao longo então de vários anos analisando as várias gramáticas da língua portuguesa e consolidando então nesse trabalho aqui que é a chamada gramática da língua portuguesa padrão. Então o que essa gramática tem? Ela contém várias análises de várias gramáticas reunidas em uma só gramática. Então por isso que ela é uma gramática considerada padrão, porque ela analisa sobre os vários enfoques, especialmente aí dos gramáticos mais renomados, os temas que são controversos e reúne ali aqueles conceitos que são objeto aí de controvérsia. Como exemplo que eu posso dar para vocês aqui, é bem interessante como ela faz, e é bem didático, né? Ela apresenta um tema determinado e depois ela apresenta aí as várias divergências. Temos aqui, por exemplo, aqui o autor Celso Cunha e apresenta então o que ele diz. Aqui Celso Pedro Luft apresenta o que ele diz. Hildebrando de André apresenta o que ele diz. Assis aqui apresenta o que ele diz. Então ela apresenta as várias divergências também a ponto de que você terá acesso aqui a várias gramáticas reunidas em uma só. E então, se você quer ter apenas uma gramática em casa, essa gramática da professora Amine seria suficiente porque ela reduz aqui a várias controvérsias, né? Então, quando você compra uma gramática de um autor, Celso Cunha, por exemplo, você vai ter acesso à visão única daquele autor, daquela gramática. E aqui, nessa gramática da Amine Hawi, você vai ter acesso a essas várias controvérsias todas. Então, essa gramática ela é bastante completa. Tem aqui mais de 1.340 páginas reunidas aqui em todo esse material. Eu vou ler para vocês aqui o que diz aqui. Está dizendo: essa gramática da língua portuguesa padrão, da eminente professora doutora Amine Boenaim Hawi, materializa e amplia as propostas que a autora havia desenvolvido da necessidade de uma gramática padrão da língua portuguesa, obra fecunda que, depois de fazer um levantamento acurado da diversidade de doutrinas, critérios e lições da bibliografia gramatical brasileira, provou a falta de uniformidade, ordenação e coerência que dominava as principais gramáticas normativas de nosso país. Como resultado dessa corajosa empreitada e de longos anos de magistério e pesquisa, essa obra apresenta-se ao público como um manual de referência em torno da língua portuguesa padrão, além de refletir criticamente sobre a importância de tal variedade de prestígio no livro didático. Mas, como a própria autora adverte, tal trabalho não visa impor a norma culta às mais variadas camadas linguísticas como uma camisa de força. Ao mesmo tempo, não procura ignorar ou desprestigiar a incontestável importância das demais variantes da língua, bem como desconsiderar o processo da mudança inerente a todo o idioma. O propósito maior dessa gramática da língua portuguesa padrão é a sistematização objetiva dos fatos linguísticos tradicionais, sem a qual o ensino da língua portuguesa, em sua modalidade escrita,
sobretudo continuará a apresentar-se como deficiente e improdutivo. Para tanto, em cada tópico analisado, a professora Amine mobiliza e examina fato exemplário. Ela apresenta e discute trechos de textos literários de várias épocas e textos normativos, com destaque para a obra poética de Fernando Pessoa, um dos maiores repositórios de recursos sintáticos semânticos da língua portuguesa, e para documentos oficiais, como a Constituição de 1988 e o Código Civil, estes justamente por procurarem expressar o padrão supostamente ideal da língua escrita no Brasil. Nesse processo, ao longo de toda a obra, sempre avulta a proposta realista e crítica da autora de focar a variedade padrão da língua portuguesa, tendo em vista não a aparente unificação tópica do idioma, mas, como destaca Celso Cunha, a manutenção de sua unidade relativa, algo fundamental quando se considera especialmente o livro didático e o ensino da língua padrão. Então, aqui escrito por Tiago Mia Salo, que é professor de língua portuguesa do curso de editoração do ECA da USP. Então, a professora Amine Boy Ainaim Hawi, ela foi professora de Filologia e Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo e titular de Língua Portuguesa na Academia da Força Aérea, catedrática de Português no Magistério Estadual e professora titular de Língua Portuguesa no Centro Universitário Moura Lacerda e no Centro Universitário Barão de Mauá. Então, ela é uma professora que tem aí uma vasta experiência em estudos linguísticos e apresenta então essa gramática, que é uma gramática bastante completa, tem muitos exemplos e é bem didática também. Ela não, apesar de ter mais de 1.300 páginas, ela não deixa de ser bem didática, apresenta muitos exemplos, tem todo o conteúdo necessário para que você possa entender a gramática da língua portuguesa, e não só a gramática na visão da professora Amine, mas também a gramática na visão de vários outros gramáticos que ela reúne aqui nesse estudo. Então, é uma gramática que eu recomendo para quem quer se aprofundar, para quem quer ter um estudo acadêmico ou para quem quer simplesmente ter uma gramática em casa para consulta ou então aprofundamento. Então, é uma gramática que eu consideraria indispensável para toda boa biblioteca. Fica a recomendação, então, aqui. É uma gramática que tem um conteúdo que serve tanto para quem quer se aprofundar no âmbito universitário, quanto para quem quer se aprofundar dentro dos estudos da vida intelectual. Então é isso, fica a recomendação dessa gramática da língua portuguesa padrão da professora Amine Boianain Hawi. Ela é uma gramática que está redigida conforme o novo acordo ortográfico, ou seja, está bastante atualizada, embora a própria professora Amine não concordasse com o novo acordo ortográfico, mas ela adaptou toda a obra de acordo com esse novo acordo, por isso ela é uma gramática que está altamente atualizada de acordo com a legislação, de acordo com aquilo que há de mais atualizado na língua portuguesa. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.